armário.
Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos chegando aí na live. O pessoal tá chegando aos poucos. Daqui a alguns minutinhos a gente começa mesmo o conteúdo. Se der para me ouvir bem, vocês avisem, por favor, aí no chat. Boa noite, pessoal que tá chegando aí. Liene, Thaís, Melina, Ateliê da Rei, Franciele. Valdirene, Salve Maria. Boa noite, Monielle. Deus abençoe. Vamos fazer a nossa oração para começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe amável, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de tudo, já vou responder uma pergunta da Valquíria sobre as lives anteriores. Nós vamos disponibilizar, vamos colocar as lives, todas as lives, contando com essa de hoje, no canal do clube. Deve demorar ainda alguns dias para a gente fazer isso, mas a live de hoje e as outras lives, que a gente teve vão todas para o canal do clube. Elas foram feitas nesse canal aqui, cedido a nós pela Ordem Terceira do Carmo, porque o nosso canal do clube não consegue fazer live, mas depois nós vamos colocar tudo lá no nosso canal. A live de hoje é, por um lado, o encerramento do ciclo primeiro, que é esse ciclo dos mistérios gozosos da vida, um ciclo que a gente focou nesse tema da sexualidade e também no estudo da Familiares Consórcio. A gente vai terminar a Familiares Consórcio dentro de alguns dias, coisa de um pouquinho mais de uma semana a gente termina o comentário completo do documento. E nós vamos começar um novo ciclo agora, novamente de 3 meses, que vai ser focado no livro Regra de Vida para Mães, e vai ter como complemento um apelo a que vocês conheçam a vida dos santos, especialmente das santas mães e dos santos casados. Então, vai ser um tema mais de ordem prática e de organização da vida espiritual. Essa última live é para tratar dos capítulos 9, 10, 11 e 12 do nosso livro do primeiro ciclo. Os capítulos são a virgindade da moça... Não sei ao certo o que você está tentando editar. Calma aí que o celular começou a falar sozinho aqui.
O capítulo 9 fala virgindade da moça, capítulo 10 a pureza do rapaz, capítulo 11 tentações, quedas e a confissão, capítulo 12 a liberdade, o que é. Eu quero trazer, né, o tema nessa live, sobretudo, da proteção da pureza dos filhos, né, especialmente dos adolescentes. 3 pontos mais teóricos e algumas questões práticas. Acho que a live de hoje é uma live um pouco mais curta. Em primeiro lugar, né, para a proteção da pureza. Valorização da própria intimidade. Nós temos que fazer com que nossos filhos e as nossas filhas valorizem a própria intimidade. A gente vive num período que, por um lado, é muito individualista e que valoriza a individualidade, mas, ao mesmo tempo, desvaloriza a intimidade. Por quê? Porque nós nos fechamos em um individualismo aberto. Aberto porque, na medida em que o adolescente, o jovem, se fecha no próprio quarto, ele se abre para o mundo por meio da internet e das redes sociais. Esse processo faz com que se leve em pouca consideração a própria intimidade. Nós temos muita facilidade em mostrar a nós mesmos, a nossa vida e a nossa família para todo mundo na internet. E se a gente pensa que já existem algumas décadas em que a despudorização, a revolução sexual, né, a moda provocante e tudo isso, já fazem algumas décadas que essas coisas se assentaram na nossa sociedade, a gente tem aí uma união de duas coisas que vão produzir, né, consequências nefastas para a questão da pureza. Existe uma exposição muito grande de muitas coisas da própria vida, dos próprios pensamentos, das próprias ideias. E, consequentemente, se a gente vive numa sociedade em que as pessoas não se importam em mostrar o próprio corpo, também existe uma divulgação, como que uma democratização, né, para usar uma palavra que está em voga, da própria intimidade corporal. E isso se dá não somente nos casos mais graves de pornografia, prostituição online, mas isso se dá também em casos aparentemente mais inocentes, né, que na divulgação de fotos, que para quem tem a cabeça no lugar devia ser escandaloso, mas que para a maioria das pessoas nem vai ser considerado escandaloso mais. Não existe essa valorização da intimidade, né? Eu acho que um dos pontos ápice da completa falta de valorização da intimidade é a popularização dos nudes hoje em dia, né? Os jovens, eles lidam com isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, mais óbvia do mundo, né? E é um negócio que, digamos, tinha que ser, né, inconcebível, e acontece com frequência. Não existe essa valorização da intimidade, essa que é a verdade. Na medida que não existe essa valorização da intimidade em geral, né, isso vai fazer com que, na cabeça das pessoas, isso não seja importante também em particular. Os meninos e as meninas, eles não entendem o motivo pelo qual eles deveriam se guardar, por exemplo. Guardar a própria virgindade, por exemplo. Guardar o próprio corpo. O corpo, a corporeidade,
A identidade corporal de cada um, a intimidade corporal, deixa de ser vivido como se fosse um tesouro num cofre e passa a ser vivido como se fosse uma vitrine. Ou seja, a parte mais superficial, a mais facilmente mostrada. E na medida em que a pessoa se apresenta assim, ou seja, ela usa o corpo como vitrine, né? Quando alguém decide comprar aquilo, né? Digamos assim, quando alguém decide assumir para si aquilo que está vendo, percebe que não tem muito mais além. É como numa loja. Se você tem na vitrine, você tem um produto e você entra para comprar, você vai comprar exatamente o produto da vitrine e não mais do que isso. Agora, quando você tem uma porta de um cofre com uma senha, você sabe que tem algo valioso ali dentro que você não está vendo ainda. Né? Assim funciona com as pessoas que não valorizam a própria intimidade. Elas são só superfície. Né? E na pouca experiência que eu tenho aí lidando com jovens, adolescentes e conversando, o que eu percebo é que os jovens eles não aprenderam a valorizar a própria intimidade de maneira alguma. Né? O que a gente tenta falar sempre é mostrar, né, que na medida em que, sobretudo as meninas, não valorizam a própria intimidade, o próprio corpo, elas se rebaixam, elas vivem se desvalorizando. Né? E na medida que a pessoa se desvaloriza e se rebaixa, ela se submete a coisas que ela não faria se ela se valorizasse de fato. Ela se submete a pessoas às quais elas não se submeteriam se elas se valorizassem de fato. E o que a gente percebe é isso. Ou seja, qualquer pessoa que aparece consegue conquistar e receber tudo. Porque a pessoa se entrega de forma tão fácil, né? E tão fácil justamente porque ela não acredita que ela tenha valor suficiente para exigir muito. Claro que a pessoa não formula isso na cabeça, mas no fundo é isso que está por trás. Ao mesmo tempo que não existe essa valorização da intimidade, existe também uma grande inconsequência. Né? Não protege a pureza quem é inconsequente. Né? O que significa inconsequência? Tudo aquilo que a gente faz tem consequências. E quando a gente para de considerar as consequências, a gente para de pesar as ações. Né? Evidentemente, se eu sei que algo é perigoso, que algo pode produzir um efeito perigoso, eu penso duas vezes antes de colocar a causa daquele efeito. Né? Se eu sei tem algum lugar que é muito perigoso de ir, eu penso duas vezes antes de ir naquele lugar. Porque as consequências movem também, né? As consequências possíveis movem as ações que as causam. Se você para pensar no alcance do que pode acontecer com você diante de alguma decisão, você pensa várias vezes antes de tomar aquela decisão. A live continuou funcionando? Apareceu uma mensagem aqui como se a live tivesse caído. Se tiver alguém no chat aí puder responder. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Tá normal, né? Tá bom, foi algum problema aqui. Então, voltando a essa questão das consequências. Sendo agora mais claro, né? A gente tá falando de forma meio difícil. Quando a gente fala de vida sexual de jovens e adolescentes, tem que ser bem claro que consequências concretas acontecem quando uma vida sexual acontece. E quais são as consequências? Basicamente, gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, e coisas assim, do gênero, coisas que estão em volta disso, né? Quando isso acontece, né? Quando uma menina, uma adolescente jovem começa a vida sexual, é evidente que ela não quer engravidar, né? O menino, é evidente que ele não quer assumir um filho, né? Só que eles são de tal maneira levados pelas paixões que eles simplesmente não pensam muito nisso, entendeu? Só que eles deveriam pensar, entendeu? Eles deveriam ter medo. Eles deveriam ter medo. Só que nós sempre, né, desde pequeno, somos acostumados a viver de forma inconsequente com as coisas. E isso tem que ser levado em consideração, entendeu? Senão a pessoa vive assim para sempre. É evidente que existem motivos sobrenaturais. Esse é o terceiro ponto que eu gostaria de falar. O principal motivo pelo qual os jovens deveriam se privar da vida sexual até o matrimônio é porque não é da vontade de Deus, é porque é pecado. Só que esses motivos sobrenaturais que devem ser cultivados por nós, os nossos filhos, ele só vai funcionar para aquelas pessoas que têm uma verdadeira fé, uma verdadeira vida de fé. Para a maioria dos jovens, funciona muito mais o medo. Entendeu? E eu acho que esse medo das consequências deveria ser cultivado também. Porque, já que a intimidade não foi valorizada, mas e as consequências? As consequências precisam ser assumidas. E isso tem que ser levado a sério. Eu acho que, se por um lado existe o risco da gente alertar demais a criança para a vida sexual, né, o que não deve acontecer, a gente já falou disso várias vezes. Por outro lado, acho que a gente deveria ser mais claro sobre a vida sexual com os adolescentes e os jovens. E muitas vezes não se é. Os pais não falam direito as coisas, não apresentam as reais dificuldades, as reais consequências. Sobretudo as meninas. Sobretudo as meninas. Então, as meninas deveriam aprender o que pode acontecer se elas começam a vida sexual antes da hora. Não só de gravidez, mas também o mal que faz os anticoncepcionais, não é? O mal que faz para o próprio psicológico delas essa vida dissoluta, não é? E, enfim. Partindo desse princípio, desses 3 pontos que eu coloquei, da valorização da própria intimidade, de ter em conta as consequências e de cultivar o motivo sobrenatural, né, ensinar que a gente não deve ofender a Deus, né, que isso não é da vontade de Deus e que a gente pode ir para o inferno por causa disso, eu gostaria de trazer para vocês algumas considerações acerca dos meninos e das meninas. Todas as considerações se resumem a um princípio básico, que é fazer amar o bom e o belo. O que acontece? A gente dificilmente consegue fazer com que alguém evite o mal se essa pessoa não ama o bem. A gente dificilmente consegue fazer com que a pessoa despreze o feio se ela não conhece o belo. Partindo dessa premissa,
vamos chegar na seguinte coisa. E aqui, olha só, os meninos e as meninas vai dar quase no mesmo. A gente vai falar separado só por uma questão prática. Com relação aos meninos, que é mais fácil. Os meninos, né, se você tem filhos, né, jovens, adolescentes, eles, em primeiro lugar, eles deveriam ter sido apresentados, ou vocês devem apresentar para eles, um bom modelo feminino. O menino tem que crescer sabendo que tipo de mulher ele quer, ele deveria querer para a vida dele. Que tipo de mulher vale a pena, com que tipo de mulher vale a pena se comprometer. Só isso daí já resolveria muito problema. Porque quando a criança cresce, né, o jovem cresce, e ele só está pensando no aspecto carnal, né, ele vai se encantar pela primeira que aparecer, que responder ali aos quesitos carnais que ele acha interessantes. Entendeu? Agora, se ele tem uma exigência de qualidade, ele vai saber esperar aparecer alguém que o atraia, mas que vale a pena. Só que ele precisa desse modelo, porque é o seguinte, a mídia, a internet, tudo isso, apresenta os piores modelos. Onde que ele tem que aprender os modelos que são de fato bons? Ele tem que aprender isso na família. Ele tem que aprender na família que não vai dar certo se ele se juntar com uma mulher que vive uma vida maluca, devassa. Que essa mulher não vai ser uma boa mãe para os filhos dele. Que essa mulher não vai ser de confiança, nem com relação à fidelidade, nem nada. Então, ter um ideal, né, é o primeiro passo. Um ideal de que tipo de mulher que eu quero. Depois, o menino, ele tem que ser criado com um grande senso de honra. Grande senso de honra em que sentido? Olha, existe uma certa honestidade, uma certa honra, uma certa responsabilidade que é própria do homem, né? Que vai fazer com que esse cara seja alguém confiável, protetor, que vai amar de forma masculina, né, a mulher e os filhos. Então, isso tem que ser ensinado também desde sempre. Esse tipo de virilidade que também foi se perdendo. E os meninos têm que crescer assim, dessa maneira. Né? Se eles não têm esse senso de honra, eles vão viver também mal sua vida sexual. Eles vão viver de qualquer maneira. Porque não é honrado, não é responsável, né? Um jovem sem emprego, sem casar, sem nada, entendeu? Sair vivendo a vida sexual adoidado aí, pouco se importando com as consequências. Se ele tem verdadeira honra, ele não vai fazer isso. Então, esse tipo de sentimento de responsabilidade já resolve não só muita coisa do ponto de vista da honestidade, mas já resolve também muita coisa do ponto de vista da sexualidade. E claro, o cuidado com os meios que normalmente funcionam como tentação para a vida sexual errada. Músicas, filmes, livros, etc. Né? Com relação aos meninos, é a mesma coisa. As meninas, elas precisam ter, desde sempre, um modelo masculino decente. Né? E nesse ponto aqui, né, a gente sabe muito bem que a presença, sobretudo paterna, faz muita diferença. Né? Porque, assim, não é possível que a pessoa que tem a noção do que é um homem honrado, um homem bom, escolha alguém que não presta, entendeu? A pessoa... Porque é o seguinte,
às vezes a gente fica assim, sem entender, né? Como é que as coisas funcionam. Como é que pode a pessoa se prender a uma outra que evidentemente não é de boa índole. Não... E depois a pessoa fica lá, tipo, sofrendo. E quando você vai ver, você fala assim, nossa, mas tá evidente que essa outra pessoa, né, o companheiro dessa mulher, ia ser somente fonte de sofrimento. Só que ela não conseguiu perceber, porque ela não tinha modelo, entendeu? Ela não tinha parâmetro, não tinha padrão. É como alguém que nunca viu uma coisa assim bem feita, né? Sei lá. Você nunca viu uma obra de arte de verdade, então você acha que qualquer desenho é muito bonito, é muito bom, né? Então a mesma coisa. Sobretudo as mães deviam ensinar para as meninas, olha, nas adolescentes, quando você for namorar, não procura um cara que, sabe, te trata mal, que tá ali com você, mas conversa com todas as outras meninas, sabe? Que fica aí se gabando de ter ficado com todo mundo, entendeu? Que não tem perspectiva de futuro. Isso é o mínimo, entendeu? Só que, assim, é incrível como a maioria dos adolescentes do jovens simplesmente não fazem, não tem noção, não pensam nisso. Né? O pessoal só pensa no hoje, ninguém pensa no futuro. Tá, o que você vê de futuro nessa pessoa, entendeu? Então, se é uma pessoa que não tem perspectiva de futuro, você vai se prender a essa pessoa? A sua vida não vai acabar agora, né? E a partir do momento que a pessoa tem um bom modelo masculino, ela ter a honra, né? A honra da mulher, né? Que é a modéstia. E a modéstia aqui não é só questão de roupa, né? A modéstia de comportamento. O comportamento feminino honrado, né? Que tem suas características próprias, assim como a honra masculina tem suas características próprias. Então, ensinar isso. Né? Ensinar isso. Mostrar que a maneira como a gente se comporta e a gente se veste funciona como se fosse uma legenda, sabe? Uma descrição de quem nós somos. Uma descrição de quem nós somos. E uma mensagem. É o que eu gosto sempre de falar com as meninas, é isso, olha, a maneira como você se veste, como você fala, como você gesticula, é uma mensagem que você está passando. E provavelmente, se você só está atraindo gente que não presta, é porque você está passando a mensagem errada. Se os meninos te procuram achando que você é fácil, é porque você está passando mensagem de fácil. Agora, quando algo é valioso, se você é uma pessoa de valor, você tem que se apresentar como uma pessoa de valor. E todo mundo valoriza mais algo que é difícil, que é caro. Né? Isso vale para as pessoas também. Não é assim, todo mundo sabe disso. Você vê uma pessoa que está super elegante, você pensa, pô, essa pessoa aí é alguém importante. Claro. Né? Evidente que a gente sabe que às vezes pessoas importantes podem se vestir mal, pessoas ricas podem se vestir mal. Só que ainda vai sobrar aquele senso de contradição. Uai, como é que essa pessoa que é tão importante, né, tá assim? Você não vai sabe, num casamento esperando encontrar alguém com uma camiseta e um chinelo havaiano, né? Porque aquela ocasião pede uma certa formalidade. Então agora, se você é uma pessoa que, sabe, que se valoriza, que se considera importante, que valoriza o próprio corpo, você também se apresenta dessa maneira. Não é? Claro, né? Você... sabe, isso não é preconceito. Qualquer pessoa sabe disso. Você, quando você vê, sobretudo mulher, porque homem e a roupa é tudo mais ou menos parecida, né? Agora, você vai na rua e você vê uma mulher lá seminua, andando na rua,
você não imagina que essa pessoa seja uma pessoa assim, né? De vida ilibada. Muitas vezes, você já imagina assim, até características da pessoa, né? Que tipo de música que essa pessoa gosta de ouvir, que tipo de comportamento que ela tem. Porque a roupa vai transmitindo informações. O comportamento vai transmitindo informações. Se tem um comportamento muito masculinizado ou muito vulgar demais, né? Então, ensinar isso para as moças, para as meninas, para as suas filhas, né? Esse tipo de comportamento também vai ajudar, porque isso vai atrair pessoas que vão valer mais a pena. Né? E mesma coisa, em relação a músicas, filmes, livros, né? Jogos também. Uma coisa sobre as meninas que eu acho super importante falar, talvez, não sei se todo mundo já pensou nisso, mas tá, assim como os conteúdos adultos, digamos, né? Tem acesso fácil, rápido, e é muitas vezes acessado desde muito cedo, né? Pelos jovens, sobretudo pelos meninos. E isso é um perigo, uma coisa que deve ser combatida e a gente tem que tomar muito cuidado. Existe uma febre hoje da parte das meninas com relação aos e-books e livros eróticos, né? Esses livros que estão aí na Amazon como mais vendidos, etc. As mães de meninas deveriam ver o que essas meninas estão lendo, porque isso é basicamente a pornografia da menina adolescente. É evidente que tem algumas que vêm coisa pior, mas muitas vezes isso, né, esse tipo de leitura estimula de forma muito forte a imaginação de uma tal maneira que às vezes é pior do que se a pessoa estivesse vendo vídeos pornográficos. Então, cuidado, sabe? Dá uma conferida no que seus filhos estão lendo, sabe? Porque tá muito popular entre os adolescentes esse tipo de leitura. E isso faz muito mal. Agora, quando a gente fala de música, de filme, de livro, né, vale aquele princípio que eu falei: amar o bom e o belo. Se seus filhos crescessem admirando e conhecendo o que é uma boa música, provavelmente, quando eles se deparassem com funk ou com qualquer dessas coisas horrorosas, isso seria repugnante para eles por natureza. Você não precisava explicar que é ruim, eles iam entender que é ruim sozinhos. Se os filhos crescessem lendo boa literatura, eles não iam conseguir ler esses e-books horrorosos. Se os adolescentes crescessem vendo filmes bons, eles provavelmente fugiriam dos ruins. Mas qual que é o negócio? Como não existe parâmetro de bom e de belo, como a gente não cresce aprendendo a amar o bom e o belo, diante dessas coisas que não prestam, é isso que fica, entendeu? A pessoa não... Ela é... Como é aquilo que tá todo mundo fazendo, tá todo mundo vendo, tá todo mundo escutando, e você não tem percepção estética nem moral para perceber a absurdidade da coisa, você simplesmente vai na onda, né? Então, assim, não adianta você tentar mostrar para um adolescente, já com a cabeça bem maluca, né? Com a cabeça rebelde, mostrar que aquilo tudo que ela está consumindo, que aquilo não presta. Ela precisa conhecer aquilo que presta, entendeu? Não adianta você mostrar o que é feio e falar que é feio. Ela precisa conhecer o que não é feio, o que é bonito, o que é belo. Como eu falei do modelo, né? Não basta quando seu filho ou sua filha
arruma aquele namorado, aquela namorada que é a pior opção possível. Não basta você chegar e falar, olha, essa pessoa não é boa pra você. Porque não vai convencer mais. Ela tinha que saber qual era a pessoa boa pra ela, entendeu? Evidentemente, eu vou falar uma coisa que eu já falei várias vezes. Não basta somente a educação. A liberdade continua. Você pode fazer a melhor educação do mundo e seu filho se desviar. Mas a chance é muito menor. Para todos, para meninos e meninas, o cuidado com a internet é fundamental. A gente já falou sobre isso no grupo do WhatsApp. E retomo esse assunto, porque é muito importante. Tem coisa que não presta do ponto de vista da sexualidade para todo lado na internet, com facílimo acesso, coisas piores do que você imagina. E se seu filho é menor de idade, você devia estar sabendo tudo que ele está vendo. Tá? E se você não sabe, existe uma chance muito grande dele estar vendo coisa que não presta, porque é assim que acontece. Então, vigilância, muita vigilância com relação a isso. Claro, os meios ascéticos e espirituais têm que ser colocados sempre, quando a gente fala de luta pela pureza. Fuga das ocasiões de pecado, ensinar isso desde pequeno para as crianças. Fugir dos ambientes de ocasiões de pecado. Oração, rezar. E sacramentos. Confissão e Santa Missa, sobretudo, né? Sem os meios ascéticos e espirituais não adianta o resto. Pode ser a melhor educação do mundo que vai faltar alguma coisa, vai dar errado, né? E se a sua educação, a educação que você deu não foi a melhor, os meios ascéticos são o único jeito do seu filho se consertar de alguma maneira e melhorar, né? E, claro, é evidente que eu estou falando aqui focado nos filhos, mas isso aqui vale também para nós, né? Se nós também crescemos assim, sem valorizar a própria intimidade, sem ter em conta as consequências, vivendo nos pecados da carne, também o que vai ajudar a gente a vencer é essa mesma coisa aqui. Fuga da ocasião, oração e sacramentos. Enfim, são assuntos complexos e o livro é muito bom nesse ponto, né? Vocês leram e viram que tem muita coisa interessante aqui. E eu fico à disposição para perguntas agora na live. Enquanto vocês pensam aí nas perguntas, se vão querer fazer perguntas, eu vou dar algumas informações sobre nosso próximo ciclo de 3 meses do clube. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a todas que participaram desse nosso primeiro ciclo. Né? A gente tem aqui no nosso grupo, hoje, 357 pessoas. Claro que nem todo mundo participa de fato, né? A gente começou com uma proposta pequena. No início a gente não imaginava que ia ter tanta gente assim. Nós fizemos bastante coisa esses 3 meses, né? Teve postagem todos os dias praticamente, teve 4 lives, teve a equipe que fez os resumos, teve a equipe que gravou o livro inteiro, né? A gente recebeu, né, eu e as mulheres que participam mais da organização, recebemos muitos testemunhos durante esses meses positivos, de pessoas que foram de fato ajudadas pelo clube. Esse que é o objetivo nosso, ajudar. E com o tempo a gente foi percebendo também nossos acertos e erros com relação à organização do clube. E claro, foi somente o primeiro ciclo, uma fase de testes. E nós vamos começar um segundo ciclo, também testando coisas novas, né, para a gente tentar chegar na nossa melhor fase, digamos assim, né, nossa melhor performance enquanto clube de leitura.
Então, por isso que nós teremos algumas mudanças. E eu espero que vocês possam dar também feedbacks com relação a isso. Dizer, né? Olha, essa mudança foi boa. Ou então, eu gostava mais do outro jeito. Enfim. Bom, o livro desses próximos 3 meses, como já foi avisado na última live, é Regra de Vida para Mães, Como Ordenar Seu Lar e Trazer Paz à Alma. É um livro de 200 páginas, mais ou menos. Então, portanto, é o dobro do livro do primeiro ciclo. Né? Muitas das mulheres que estão no grupo já leram, inclusive, esse livro. Né? Eu não li ainda, vou ler junto com vocês. Tá? Eu estou confiando na recomendação de vocês. E a gente vai comentando durante os 3 meses. Né? Nós não teremos mais postagens diárias no grupo. Né? Pouquíssimas pessoas conseguiram acompanhar dia a dia. Eu sei que muitos de vocês acompanham atrasado, né? Estão acompanhando ainda. Né? Mas, pensando na dificuldade de acompanhar sempre, nós vamos reduzir para 2 dias de postagens, que serão quarta-feira e sexta-feira. Quarta-feira e sexta-feira vão ser os dias de postagem no grupo. Quais serão as postagens? Nós vamos postar o seguinte. Um dia da semana, provavelmente na quarta, nós vamos postar a vida de um santo. Eu queria muito focar nesse... Como esse capítulo, né, esse ciclo, é um ciclo muito prático, né, regra de vida, etc. Eu quero que vocês conheçam santos que são modelos de vida prática, de vida de santo, né, de vida santa. Então, nós vamos ter uma vez por semana um áudiozinho contando a vida de um santo, né, ou seja, de santos casados, né, uma vez por semana. E outra vez, na sexta-feira, nós vamos ter uma proposta de, né, a gente pode chamar de resolução, de desafio, como vocês quiserem chamar, uma proposta de resolução prática para a vida de vocês, baseado no livro. Né? Então, vou dar só um exemplo aqui, tá? Não estou dizendo que vai ser isso, não. Tá lá o livro falando sobre, vamos ver aqui, vou pegar um capítulo aqui aleatório, um capítulo sobre prece. Tá aqui, página 43. E aqui a mulher fala sobre oração e, sei lá, o nosso propósito, nossa resolução é, sei lá, aumentar o tempo de oração naquela semana, ir à missa mais uma vez naquela semana, alguma coisa assim, bem prática, para vocês tentarem fazer, quem conseguir, para ajudar na vida espiritual de vocês e na vida prática de vocês. Nesses 2 dias, na quarta e na sexta, o grupo será aberto para perguntas e comentários sobre a postagem ou sobre o livro. Uma coisa que eu senti falta no primeiro ciclo é que se falou muito pouco do livro no WhatsApp. Eu queria que dessa vez a gente tentasse levar mais para o grupo do WhatsApp nossas experiências de leitura do livro e dúvidas de leitura do livro. Eu vou tentar trazer também considerações sobre o livro no grupo. Né? Nesse primeiro ciclo, todos os dias eu tinha que parar para gravar, né? Ainda estou terminando de gravar, áudios para vocês. Dessa vez eu não vou fazer isso. Eu não tenho, né, nenhum compromisso de gravar nada, somente vou responder perguntas e tal. Mas eu vou tentar ir lendo o livro e também comentando, trazendo discussões sobre o livro. Vamos focar mais no livro dessa vez. E outra coisa, né, para a gente terminar, nós teremos em cada mês uma live sobre o livro, né?
Então eu vou fazer 3 lives que acontecerão normalmente na segunda semana de cada mês, normalmente na sexta, mas pode acontecer de alguma mudança. A gente vai sempre avisando antes. Live sobre o livro. E nós teremos também 3 lives feitas por uma das mulheres aqui da equipe, né? A Liene, que ela é pedagoga e ela tem um material muito bom sobre Santas Mães e ela vai se disponibilizar a gravar, fazer, né, também uma live comentando, contando e discutindo a vida de 3 Santas Mães: Santa Mônica, a mãe de São João Bosco, Margarida, e Santa Giana, Beretta-Mola. Nessa live, né, além de conhecer a vida dessas Santas Mães, vocês terão a oportunidade de refletir acerca das virtudes que essas mulheres viveram e levar isso para a vida de vocês. Então, nós teremos as 3 lives do livro, que serão na segunda semana de cada mês, e 3 lives sobre as Santas Mães na última semana de cada mês. Né? De maneira que, no fim do ciclo, vocês vão conhecer bem 3 santas, fora uma história de santo por semana, que nós vamos ter nas postagens do WhatsApp. Por que isso, padre? Porque a gente está muito mal acostumado de ficar procurando exemplo nos outros, né, e na internet. E vamos parar para olhar os santos. Eles que são as pessoas que deveriam nos influenciar. Tá? Então vamos procurar exemplo em quem a gente sabe que de fato vale a pena. São santos da igreja. Né? Eles são modelos para nós. Então quanto mais a gente conhecer, quanto melhor a gente conhecer, melhor. Certo? Mais proveitoso. Ok? Então é isso, basicamente. O nosso novo ciclo. Esse livro, o grupo só abre 2 vezes por semana, quarta e sexta. Vida dos Santos, bastante vida dos Santos pra gente, se Deus quiser. Resoluções e desafios práticos. E vamos tentar conversar mais sobre o livro, tirar dúvidas, tá bom? Se vocês tiverem alguma ideia, sobretudo com relação ao tempo do grupo aberto, que isso aqui a gente está ainda querendo... a gente fechou assim, quarta e sexta, no mesmo horário, mas se vocês falarem assim, olha, gente, esse horário da noite não está tão bom, seria bom ter um outro horário, vocês podem comentar isso lá no grupo do WhatsApp, que a gente vai vendo o comentário de vocês e a gente pode fazer alguma mudança se precisar. Peço que vocês falem as impressões lá no grupo do WhatsApp. E peço também o seguinte, se vocês não conseguir acompanhar tudo do primeiro ciclo, o material continua lá, entendeu? Não, termina de escutar os áudios, termina de ler o documento, porque vai valer a pena, né? E a gente vai tentar jogar tudo no nosso grupo, no nosso canal do YouTube também. Tá certo, gente? Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa para comentar? Se tiver, pode falar que a gente vai fechar daqui a pouco. Lembrando que a gente vai disponibilizar em breve um resumo por escrito dessa live de hoje também. E essa live vai ficar disponível também para sempre, né, digamos. Não vou fechar como eu fiz com as outras, porque acabou o ciclo, né?
bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe. E vamos seguir em frente, se Deus quiser. Mariana, o ciclo com os textos diários vão seguir mais alguns dias ainda. Na verdade, a gente já começou, a gente vai começar as postagens de segunda e quarta assim que acabar o documento Familiares Consórcio, né? Esse documento Familiares Consórcio, ele tem, deixa eu só conferir aqui, 86 números, né? Hoje eu fiz o comentário ao ponto 78. Então, faltam alguns dias ainda. No 86 a gente termina e começa as postagens de quarta e sexta. Isso. Mas eu já recomendo começar a ler o livro. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vou fechar aqui a live.